Começa e vai. Me anuncia que eu vou entrar. Alguém tá brincando? Vai anunciar. Alguém me chama. Ok, professor Sérgio. Aê, mano, estamos na fita. Ó, agora é o seguinte, pessoal. O exercício número 1, eu vou fazer ele compassadamente para vocês entenderem. Eu vou falar bem tranquilo. Todos os exercícios vão ser parecidos com esse para resolver. A primeira coisa começa com desenho. Quem que você desenha? A escala termométrica. Sempre o exercício vai falar da onde que essa escala começa e aonde ela termina. E você desenha ela. Desenhou a escala que está no exercício, você vai comparar com a escala que o exercício pede para você fazer a conversão. Então, ó, desenhei a escala do exercício, que é a minha escala X. Se ele falou converta em graus Celsius, eu desenho do lado a escala Celsius. Lendo o exercício, ele fala o seguinte: desejando medir a temperatura ambiente, um técnico, ele improvisou um termômetro. Esse termômetro, mergulhando em gelo fundente, ou seja, o gelo derretendo, ele marcou 1 centímetro. Ó, o termômetro que ele fez, se você ler aí, é um balão de vidro com um tubinho de vidro e dentro do tubinho tem uma gotinha de mercúrio que sobe e desce. Quando o balão sente calor, o ar dilata e empurra a gotinha de mercúrio. O ar que empurra a gotinha de mercúrio quando ele recebe calor. Quando ele mergulhou então em gelo fundente, vamos chamar esse termômetro de termômetro X. Nós não conhecemos essa escala ainda. Termômetro X. Desenhamos ele aqui e vamos verificar qual é a temperatura de fusão desse termômetro. Aí ele fala assim, ó: mergulhando o termômetro em gelo fundente, ele marcou 1 centímetro. Ele fala, a gotinha de mercúrio estacionou a 1 centímetro. Então qual que é o valor da temperatura de fusão? É 1 centímetro. Mergulhando em água em ebulição, ele marcou 17 centímetros. Então a temperatura de ebulição da água fervendo aqui foi 17 centímetros, certo? Ele construiu esse termômetro no laboratório, fez o teste com o gelo derretendo para saber a quantos graus estabilizava, fez o teste com o gelo, com a água fervendo para saber onde que ela estabilizava, certo? Fusão 1 centímetro, ebulição 17. Aí ele fala assim: quando ele colocou o termômetro para medir a temperatura do ambiente, a coluna estacionou a 4,2 centímetros, certo? 4,2. Ele inventou um termômetro, ele usou como parâmetro fusão e ebulição para saber os pontos fixos do termômetro, gelo derretendo, água fervendo, fez a marcação onde que a gotinha parou a quantos centímetros. Agora que ele praticamente calibrou o termômetro com o gelo e com a água, certo? Ele colocou para medir a temperatura ambiente. E ele marcou que o ambiente estava a 4,2 centímetros. Aí vem a pergunta: qual é a temperatura ambiente que esse termômetro está marcando na nossa escala no Brasil, que é a escala Celsius? Então quem é que eu vou comparar com esse camarada aqui? O termômetro Celsius. Então eu vou colocar aqui, ó, o termômetro Celsius aqui do ladinho e vou comparar. A temperatura de fusão do gelo na escala Celsius, qual que é? 0. Olha que legal, você já sabe que quando esse termômetro marca 1 centímetro, ele está marcando 0 graus Celsius, viu? Isso, 17 é 100. Por quê? Ó, aqui é água em ebulição, ele encontrou 17 centímetros. A coluna de ar dilatou, empurrou a gotinha de mercúrio, 17 centímetros. Que equivale a água em ebulição em Celsius a 100 graus Celsius. Olha que simplesinho, que fácil. Agora, eu quero saber assim, quando esse termômetro improvisado marca 4,2, qual é a temperatura verdadeira em Celsius? É a nossa interrogação, certo? E essa nossa interrogação nós vamos chamar de temperatura Celsius. É o X da nossa questão. Agora, ficou bem prático. Como que eu faço para elaborar a equação de conversão das escalas sem decorar fórmula nenhuma? Pedacinho sobre pedação, pedacinho sobre pedação. Sempre vai cair na equação dessa forma.
temperatura menos fusão sobre ΔT. Lembra? Que é igual a temperatura menos fusão sobre ΔT. Esse primeiro item equivale ao primeiro termômetro. Esse segundo item equivale ao segundo termômetro. Só isso. Então, ó, você lê o exercício, você vê quais são os dois pontos fixos de fusão e de ebulição. Sempre é esse parâmetro. Depois você compara a fusão e a ebulição com a fusão e a ebulição do termômetro que pede. Se pedisse Kelvin aqui, nós colocaríamos o quê? 273 e 373. Mas pediu Celsius. Tranquilo. Agora, vamos substituir a formulazinha. Essa primeira, nós vamos pegar os dados aqui. Esse T, claro que vai ser o 4,2. Mas a gente vai deixar em formato ali de incógnita ainda. O T vai ser o termômetro X. Então vai ser TX, certo? TX menos a fusão de X. Qual é a fusão de X? 1. Então TX menos 1. Sobre o ΔT de X. O ΔT de X, ele vai daqui até aqui. O ΔT se pega entre fusão e ebulição. Nunca pega valor no meio ou para baixo, certo? Então, ó, o ΔT vai ser 17 menos 1, que vai ser 16. Então, o ΔT aqui é 16. Tranquilo? Então, ó, TX menos 1, que é a fusão, sobre ΔT, que é 16. 17 menos 1. Agora vamos ver o outro lado. A mesma coisa. Agora sim. O T eu vou chamar de TC. TC. Menos a fusão que nunca muda ao nível do mar é 0. Menos 0. Sobre quantas partes que também não muda? Vai daqui até aqui. De 0 a 100 nós temos 100. Então aqui eu vou colocar 100. Agora eu montei a equação de conversão. A equação de conversão eu não vou decorar ela. Eu acabo de montar ela agora. Agora que eu montei ela, a gente vai substituir ela. Qual é o valor de TX? O TX é o valor que eu tenho deste lado e que eu quero encontrar nesse lado aqui. Então, o TX está na escala X. Ele vai lá no lado da equação de X. Então, ó, esse valorzinho aqui, nós vamos tirar ele daqui e vamos colocar aqui. Então, ficou como? Ó, 4,2. 4,2 menos 1 sobre 16, certo? Que é igual. Tem valor aqui em TC? Não tem. E é justamente ele que nós queremos descobrir. Então aqui continua em TC. Esse menos 0 aqui não significa nada. Sobre quantos? Sobre 100. Resolvendo isso aqui para ficar mais minucioso. 4,2 menos 1, 3,2, certo? 3,2 sobre 16, que é igual a TC sobre 100, certo? Agora, é bem o TC que nós temos que encontrar. Vamos lá. Multiplicação inversa. Vou começar por aqui, que já fica do lado esquerdo da igualdade, mas não importa o lado. 16 vezes TC, 16 TC. 16 TC. Vamos lá de novo. Então ficou, ó, 16 TC. Aí vem sinal de igual. Agora eu multiplico 3,2 vezes 100, certo? 3,2 vezes 100? 320. 320. Agora eu tenho TC, que é igual a 320 sobre 16. 2 vezes 16 é 32, então a resposta é 20. Aí você vai colocar assim, ó, TC, que é igual a 20, T, que é igual a 20 graus Celsius. Essa é a resposta do nosso exercício. Você vai comparar com o termômetro que ele pede. Se ele falou que é Kelvin, aqui vai ser Kelvin. Aí você vai lembrar, 273, 373. Se fosse Fahrenheit, seria o TF, seria o quê? 32 e 212, que o total dá 180 partes, certo? Como ele falou TC, eu comparo com o TC. Desenhei, comparei,
Aí você vai observar o seguinte, ele dá 2 pontos fixos sempre, que é fusão e ebulição, e ele vai dar um terceiro ponto, que é o que você tem que descobrir na outra escala. No caso aqui, ele deu 4,2. Aí eu tinha que descobrir na escala. Se ele tivesse falado assim, ó, estacionou a 0 centímetros, eu teria que colocar o 0 aqui abaixo do 1, certo? O 0 seria aqui, e eu teria um valor aqui, ó, abaixo do 0. Ia dar valor negativo, não ia? Só que aqui não muda nada. A equação não muda nada isso aqui. Jeito de você fazer tudo igual. Então, ó, comparou as escalas, você vai ter um valor aqui e vai encontrar ele do outro lado. Aí você vai montar T menos F sobre ΔT, que é igual a T menos F sobre ΔT. Cada um tem sua escala. No caso aqui, T foi Tx, menos o F, que é 1, e o ΔT, que é 16. Então ficou, ó, Tx menos 1 sobre 16. O Tc sobre 100, porque tem 100 partes aqui, que é o ΔT. Substituímos o x no valor de x, que é a temperatura ambiente. Multiplicamos inverso, certo? E chegamos a 20 graus Celsius. Então aí significa que quando o termômetro dele marca 4,2 centímetros, a temperatura verdadeira em Celsius é 20 graus Celsius, ou centígrado, é a mesma coisa.